CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio, dessa vez também um episódio internacional. E antes de apresentarmos a nossa convidada, eu quero falar aqui sobre a Camisaria Fascínios. Como vocês sabem, ela já está nos acompanhando desde abril do ano passado. A Fascínios é uma camisaria que tem mais de 35 anos aqui no Brasil, e você pode comprar uma camisa igual essa que eu estou vestindo, uma camisa de manga curta, que é para o verão agora, que daqui a pouco chega, principalmente no nosso país, e essa camisa aqui é de jeans, ó, bem bonita, e você usando o cupom CoachCast, você consegue 15% de desconto. Entra lá no site da Camisaria Fascínios, que é camisariafascínios.com.br, siga eles lá nas redes, que depois aqui nesse episódio vai ter a menção deles. Como eu disse, estamos com uma convidada muito especial, ela está lá em Londres, Francine Mendonça. Muito obrigado pela sua presença aqui no CoachCast. Ela vem indicada de uma outra convidada, que é a Karina, que também esteve aqui, acho que uns 2 ou 3 episódios atrás. Dá uma olhada aí depois, procura o nome de Karina, que é argentina, por sinal. Mas a Francine é minha conterrânea, lá do Rio Grande do Sul. Francine Mendonça, seja bem-vinda. E quem é Francine? Obrigada, Sérgio. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e contando um pouco da minha história e inspirando pessoas. Francine Mendonça nada mais é que uma gaúcha cheia de sonhos e que saiu correr o mundo para atingir os seus objetivos. Então, eu nasci em São Lourenço do Sul, em 1971, nasci numa fazenda, corri, eu sempre digo para os meus clientes que eu coloquei sapato no dia de ir para a escola, quando eu tinha 7 anos de idade, que eu tive eu tive uma criação excelente, correndo, brincando com animais e tudo. Mas eu sempre tive muita sede de viver, de conhecer o mundo. Eu sempre fui uma sonhadora de sentar na frente dos quadros, com aquelas paisagens maravilhosas, com aqueles lagos suíços, e pensar, um dia eu vou estar lá. Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, entrei na biblioteca pública lá da minha cidadezinha, eles estavam colocando uns quantos livros no lixo, e tinha um livro em alemão, tá? Formato tipo assim, A5, bem pequenininho, que mostrava diversas coisas da Alemanha, era alemão. E eu carreguei aquele livro por muitos anos comigo, assim, não entendia nada, só olhava as fotos, mas eu tinha um sonho de viver, eu tinha sede de vida. Aí, aos longos dos anos, eu fiz faculdade em Camaquã, saí de Camaquã, fui para Pelotas trabalhar e tudo, mas sempre com aquela coisinha dentro de mim que eu tinha nascido no lugar errado, e que eu precisava saber de onde que eu era, o que eu tinha que fazer, qual era a minha missão no mundo. E eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E quando foi para fazer a faculdade, eu queria fazer faculdade de assistência social. E meu pai disse sempre para mim, não, Francine, assistência social tu não vai fazer dinheiro. Primeiro tem que fazer dinheiro, para depois tu pensar em ajudar os outros, mas tu tem que pensar em ti. Aí ele fez eu entrar na faculdade de administração, e com ênfase em contabilidade. Aí, no final, eu resolvi terminar a faculdade em contabilidade mesmo, né? E aí, mas foi uma experiência ótima, que hoje em dia, tipo, eu uso isso sempre, né? Tudo, com certeza, o que eu estudei. Aí, depois de Pelotas, eu comecei, tipo, buscar mais oportunidades para mim, aí eu vim parar em Porto Alegre. De Porto Alegre, eu fui trabalhar na Zero Hora, onde me abriu muito mais a cabeça, porque tipo assim, foi a primeira empresa grande que eu trabalhei, com 3 mil funcionários. E aí, dali, na Zero Hora, eu comecei a ver que as pessoas saíam mais, entendeu? Viajavam mais. Aí, trabalhei na Zero Hora um bom tempo antes de vir para Londres. E aí, lá na Zero Hora, eu conheci umas amigas minhas que estavam vindo para Londres passear pela Europa, Paraná, e emprestei umas roupas para minha amiga, que ia ser frio aqui, não sei o que, tá tudo bem. Quando ela voltou, ela estava toda excited, e ela disse assim para mim, Francine, eu estou indo para lá, e eu vou morar lá, eu vou ficar um tempo lá em Londres estudar inglês. Nesse meio tempo, eu tinha 24 anos, eu era uma menina ainda, sabe, cheia de sonhos. E aí eu falei com a minha família, e aí minha família disse, não, para a Europa, não. Nós temos uns amigos nos Estados Unidos, e se tu quiser, tu pode ir para os Estados Unidos, que aí tu mora com eles, na Carolina do Norte. Nesse meio tempo, eu digo, tá, vou aplicar para o visto dos Estados Unidos. Ganhei o visto dos Estados Unidos, 10 anos na época, tudo certinho. Mas Londres não saía da minha cabeça, porque eu sabia que eu tinha minhas amigas aqui, né? E aí eu fui ver uma passagem pela Transbrasil, e na época a Transbrasil estava fazendo um voo, um dos últimos voos dele, parava no Heathrow, do Heathrow JFK, que era Nova York, né? Eu digo, vou comprar essa passagem, eu comprei a passagem aberta para 1 ano. Então, o meu planejamento era de vir para Londres, ficar 1 mês com minhas amigas, e de Londres
eu sair para os Estados Unidos e ver como é que era, estudar, ou trabalhar, ou fazer alguma coisa, porque esses amigos da minha família tinham uma fábrica de peças para computadores na época. Eu estou falando isso coisa de 30 anos atrás, né? Mais de 30 anos atrás. Aí, eu sei que eu fiz o visto, fiz tudo certinho, não sei o que, vim para Londres, cheguei em Londres, e aí eu gostei daqui, porque me deu uma sensação de liberdade, sabe? E nisso eu vim morar com as freiras irlandesas. A minha mãe não ia deixar eu sair do Brasil assim, do nada, voar as crianças em Londres. Não, 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 não. Vai morar com as freiras. E a gente tinha horário para entrar, horário para sair no caso do hostel que a gente morava, que foi excelente, elas nos ajudavam a buscar trabalho. Quando eu cheguei aqui com visto de turista, eu não tinha direito a trabalho, mas elas achavam sempre alguma coisa para a gente cuidar de criança, ou limpar uma casa, então era aquilo que a gente fazia. Eu morava num hostel com 150 meninas, eram 5 andares, então, tipo, né? E a gente dividia cozinha e banheiro, mas era super legal, porque ali eu fiz amizade no mundo inteiro, sabe? Eu conheci pessoas do mundo inteiro, diferentes culturas, tudo foi super legal. Aí, quando estava fazendo quase 6 meses que eu estava aqui, eu disse assim, tá, eu vou pagar, eu não queria ir embora, né? Eu adorei. Eu disse, tá, vou pagar 1 mês de escola de inglês. Eu tinha minha passagem para os Estados Unidos já. Eu digo, eu vou organizar e vou para Paris, que eu não conhecia Paris, então eu digo, vou aproveitar, vou para Paris, e quando eu voltar de Paris, aí eu me organizo para ir para os Estados Unidos. Tem 1 mês para me organizar aqui. Tudo certo, já tinha tudo organizado. Quando eu estava voltando de Paris, Sérgio, tu não vai acreditar, um oficial de imigração, super querido, olhou para mim e disse assim, mas o que tu quer nos Estados Unidos? Vai ficar aqui naquela época brasileira era novidade, era coisa que não tinha muitos brasileiros que vinham para cá. E aí ele disse, não, eu vou te dar um visto de 1 ano, não vai nada para os Estados Unidos, fica aqui conosco. E eu sempre digo que o oficial de imigração decidiu a minha vida, porque através daquilo ali eu resolvi então ficar, porque eu já tinha um visto válido por 1 ano. Eu digo, tá, vou pagar mais um curso de inglês, vou ficar. Aí, depois de 1 ano e 4 meses, eu decidi que já estava vencendo o meu visto. Eu digo, eu vou no Brasil. Aí, eu vou nos Estados Unidos, fui para os Estados Unidos. Cheguei na Carolina do Norte, depois de ter ficado na Europa, menina. Que choque aquela Carolina do Norte, todo mundo era gigante. Tipo, é super parecido os Estados Unidos, o interior dos Estados Unidos, é super parecido com o Brasil, né? Assim, o interior do Brasil, é muito, muito parecido. Tipo, aquelas rodovias que atravessam, que cortam as cidades, e as cidades que vão se formando no lado da rodovia. Eu cheguei lá, precisava de carro para tudo. Aqui em Londres, o transporte público funciona super bem, entendeu? E eu ficava comparando, assim. Aí eu fiquei 3 semanas lá. E eu voltei para o Brasil e eu disse para minha mãe, a minha casa é Londres, eu quero voltar para lá. Aí minha mãe ficou meio louca comigo, disse assim, mas Francine, pensa bem, tu já foi para lá, tu já ficou, tu já teve a tua experiência. Eu digo, não, mãe, eu preciso estudar, eu não aprendi quase nada nesse meio tempo, eu quero melhorar o meu inglês, paraná. Aí convenci ela, paguei a escola e voltei para Londres. E tu não vai acreditar. Quando eu entrei no avião, aí já era Varig, né? Não existia mais Transbrasil. Quando eu entrei no avião, eu senti assim, cara, eu tô voltando para casa, sabe? Era uma sensação dentro de mim, assim, que não sei nem como isso aconteceu. E aí, dali, eu comecei a correr atrás do que realmente eu queria fazer, né? Eu comecei a ver as oportunidades de mercado. Aí tinha uma empresa australiana que existe até hoje, eles aqui, que eles trabalham com imigração, mas não só com imigração. Eles têm, assim, diversos serviços, tudo focado em estrangeiro, principalmente a comunidade australiana. Eles têm desde clínica médica, onde eles fazem exame tipo, vacina para viagem, essas coisas todas. Mas eu comecei a olhar, e digo, eu podia fazer alguma coisa para a comunidade brasileira. Eu cheguei aqui, não existia nada organizado para a comunidade, não tinha nada, não tinha ninguém para dar, tipo assim, uma informação dizendo quais seriam os teus direitos como imigrante nesse país, porque a gente vem querendo saber quais são os nossos deveres, mas e o nosso direito, entendeu? Todo mundo tem direitos e deveres em qualquer lugar do mundo que tu chegue, né? E aí, eu na escola mesmo, comecei a ver já um monte de máfia se formando, pessoas vendendo documento falso, coisa, eu sempre tive noção que não era isso que eu queria, eu sempre tive noção do que era crime, entendeu? Que isso é crime, sabe? Usar documento falso. Aí tá, comecei a me organizar, e eu com visto de estudante, né? Comecei a me organizar, não sei o que. Aí daqui a pouco eu olhei e digo, vou começar a trabalhar com intercâmbio de estudante. Aí falei com a escola que eu trabalhava, a escola disse, não, porque tu me trouxer de estudante, eu te pago 10% de comissão. Aí comecei a catar estudante no rua e levar para a escola e ganhar comissão. Mas aí, nesse meio tempo, eu comecei a preencher
os formulários para fazer o visto da pessoa, porque naquela época tu chegava com visto de turista, tu podia trocar para visto de estudante. Aí comecei a fazer como curiosa e começou a dar certo, entendeu? Aí eu já me abri um olho assim, eu digo, cara, eu podia fazer um business disso, né? Aí eu lembro até hoje, eu trouxe um colega meu da Zero Hora, que queria vir estudar em Cambridge, ele é namorado, eu organizei tudo para ele, e tudo deu certíssimo, tudo assim, claro, não cobri um centavo em cima, só disse, o preço da escola é esse, peguei eles no aeroporto, fiz não sei o quê, levei para cá, e aí ele disse assim, Francine, tu já pensou em montar um business sobre isso? Porque isso é uma ajuda que todo mundo precisa, né? Aí eu comecei com o intercâmbio de estudante, montei o Help 1, o Help 2, comecei a vender isso, não tinha empresa registrada, nada, mas eu comecei a pegar os estudantes no aeroporto. Aí o oficial de imigração me perguntava, ele sabia que eu trabalhava para a escola, né? E eu podia trabalhar, porque eu era estudante, eu podia trabalhar part-time. Aí ele me perguntava, mas tu trouxe o invoice da escola, tipo a nota fiscal do que o cliente pagou? Eu digo, não. Aí eu ficava, na próxima vez eu vou trazer. Então eu sempre digo para os meus clientes, eu aprendi imigração com os oficiais de imigração ali, porque tudo que eles me pediam, eu ficava prestando atenção, na próxima vez. Aí eu comecei a montar meus pacotes mais completos, assim, com carta de acomodação, com tudo certinho, passagem na imigração de Dubai, menina, acho que eu tenho talento para isso. Aí foi em 2001 que eu decidi abrir uma empresa, porque eu já estava com visto legalizada, tudo certinho, já tinha saído do visto de estudante, eu digo, vou abrir uma empresa. Aí abri a London Help foi que começou ajudando pessoas. Na época eu não precisava de licença para trabalhar com imigração, mas eu não fazia nenhum caso difícil, né? Só tipo visto de estudante, coisa bem, ou para europeu, que era muito mais fácil. E aí, nesse meio tempo, o governo exigiu licença para quem trabalhava com imigração. E na época eu trabalhava mais com o visto de estudante, então eu trazia estudantes do Brasil e arrumava visto também aqui dentro. Aí, nesse meio tempo, o governo exigiu licença, eu digo, tu vou ter que estudar. Aí eu fui fazer uma pós-graduação na Queen's University, que eu fiz por 9 meses em Direitos Humanos, e depois fui atrás das minhas licenças. Aí contratei uma advogada que já trabalhava com imigração para organizar todos os meus procedimentos aqui em UK, e abri a empresa. E os primeiros anos, tipo, acho que foi 1 ano e meio, quase 2 anos, eu não cobrava consulta. Menino, tinha fila na minha porta. Fila, não tinha jeito. Eu não cobrava consulta, você cobrava processo. O primeiro advisor eu dava gratuito para eles saberem os direitos e deveres deles. Claro que naquela época a gente não tinha e-mail, nada. Hoje em dia eu faço essa triagem toda, eu continuo fazendo triagem gratuita por e-mail. Eu só chamo a pessoa para pagar a consulta quando eu sei que ela tem um potencial de visto para vir para o Reino Unido. Senão eu digo para ela o que ela tem que fazer para chegar nesse, tipo assim, para atingir o potencial, aí sim a gente monta uma consulta e dali eu consigo guiar ele para ele atingir o objetivo dele de vir para o Reino Unido, trabalhar ou estudar, né? Mas aí foi mais ou menos assim que eu montei a minha empresa. Assim, foi difícil. Eu, mulher, estrangeira, na verdade, a maioria das pessoas não me respeitava, sabe? Assim, achava que estava no mercado, que daqui a pouco eu ia sumir, entendeu? Ou, tipo, tu ia fazer um contrato com uma escola, tu ia negociar a comissão, e o dono da escola tentava te cantar para te levar para um outro lado, entendeu? Eu passei por diversos harassments, assim, sabe? Mas eu ali, firme e forte, assim, sabe? Com tudo que o meu paizinho dizia, onde se ganha carne não se come o pão, ele dizia, lembra disso? E eu levei Muito isso bom. fielmente, assim, comigo, sabe? Graças a Deus, entendeu? E aí, os primeiros 7 anos foi desafiador, muito. Tinha vezes que eu tinha que comprar o leite e o transporte para vir para o trabalho no cartão de crédito, porque eu não tinha dinheiro, mas eu sempre tive uma prioridade muito dentro de mim, que era pagar funcionário e pagar o aluguel, entendeu? E o resto eu me virava. Mas até então eu tinha que fazer isso. Aí eu lembro que toda sexta-feira eu pagava meu funcionário por semana na época, a cada 2 semanas. Aí eu dava o cheque, às vezes eu não tinha todo o dinheiro dentro da conta na segunda-feira para compensar. E aí, menina, eu passava o fim de semana inteiro respondendo e-mail, não sei o quê, respondendo mensagem para cliente, rezando e pedindo a Deus. Menino, chegava segunda-feira, Deus me abençoava, que entrava exatamente o que eu precisava para cobrir o cheque da semana passada. Aí eu trabalhava toda aquela semana de novo para cobrir o cheque da semana que estava vindo. E eu passei praticamente, acho que uns 7 anos, assim, sabe? Tentando me estabilizar financeiramente. Claro que no início a gente toma atitudes que às vezes a gente gasta mais do que ganha, né? Mas graças a Deus, porque meu pai também sempre dizia que não é no amor que a gente aprende, assim, na dor, né? Mas, e o business está aí hoje em dia, 24 anos, a minha licença é direta com o governo britânico, eu trabalho direto com o governo britânico e o governo brasileiro.
e ajudo as pessoas a realizar os sonhos delas dentro da realidade delas também, não vendo sonhos para ninguém, sabe? Fizemos toda a triagem, eu trabalho com imigração e também consulado brasileiro, a gente trabalha com renovação de passaporte, segunda via de certidões, eu tenho o certificado digital, então a gente ajuda muito o brasileiro aqui a organizar CPF, título de eleitor, certificado de reservista. Enfim, a gente oferece todo o trabalho legal, entendeu? Para o brasileiro morar fora e ter uma estabilidade, tipo assim, de todo o serviço que ele precisar no Brasil, procuração, venda disso, venda daquilo, abrir conta bancária, a gente ajuda ele em praticamente tudo. E fora que os serviços que eu não tenho, Sérgio, eu tenho já uma gama, eu tenho um network maravilhoso na Europa inteira. Eu trabalho com advogados que são, um me procura para a cidadania alemã, eu não faço, mas eu tenho a nossa querida Glória lá, que é uma brasileira maravilhosa, que mora na Europa há mais de 20 anos, se formou aqui, tem um background maravilhoso, então eu faço um referral para a Glória. A Glória, chega alguém lá perguntando de UK, a Glória manda para mim, entendeu? Então, eu tenho um network maravilhoso. E mesmo no Reino Unido, porque aqui tu tem que te especializar numa área, tu não faz de tudo, né? Eu sou especialista em imigração e direito de família, mas direito de família, dependendo, se tiver filhos, bens, que for complicado, que for para a corte, eu não tenho licença para fazer isso. Então, eu passo para os meus colegas, que eu trabalho com um escritório grande aqui também, um dos maiores de advocacia no Reino Unido, que a maioria são advogados ingleses, mas tem advogados de todas as nacionalidades que trabalham ali com eles, e eles oferecem outras áreas, como área criminal, outras áreas que eu não faço, e aí eu passo para eles e eles ajudam o meu cliente. Aí, se o cliente não fala inglês, aí eu faço parte da ligação, eu traduzo tudo, eu explico para o meu cliente o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, entendeu? E é isso, basicamente é isso que eu faço, entendeu? Uau, uma história incrível, Francine. Não, muito legal. Eu estava aqui, eu fiz uma imersão na tua história também, que bacana. Eu anotei algumas palavras-chave aqui, né? Que você colocou: a persistência, liberdade, ajudar, estudar, que é muito importante. Então, para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, esses são os aprendizados até agora desse episódio. Estude bastante. Com Porque certeza. Com certeza. E ir atrás, entendeu? Tipo assim, informação é a alma, é a chave do teu negócio, entendeu? Então, não, tipo, o meu pai sempre dizia, o não tu já tem. Então, o que custa tentar? Porque sair da zona de conforto, eu acho que é essencial para te crescer, entendeu? Porque se tu continuar na zona de conforto, tu não vai crescer. Tu não vai conseguir crescer. É verdade. E, de toda forma, você tem que ter o composto, estar no lugar certo, na hora certa, e isso é fundamental, que aí também tem a sorte, que aí a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade, Com como certeza. todos Outra falam, né? coisa também que eu acho é que, principalmente eu tenho milhões de clientes de diversos lugares do mundo, eu acho muito importante estudar um advisor, tipo, tu olhar para o cliente como se tu estivesse sentado naquela cadeira, entendeu? Eu acho que essa é a chave do meu negócio, porque, olha, claro que eu trabalho bem o meu marketing, tudo, mas eu tenho mais de 120 clientes entrando pela porta, tipo assim, entrando em contato conosco todos os meses, assim. Por quê? Uau. Porque eu trato eles humanamente, sabe? Quando eles me mandam um e-mail, eles falando o caso deles, é claro, eu respondo todos os e-mails, eu sou a dona da empresa e eu respondo, eu que faço a venda do meu produto para eles. Eu acho que isso, ainda mais hoje em dia, que eu odeio ligar para um banco e ter uma máquina me atendendo, sabe? Aqui na Inglaterra, praticamente, tu vai nos lugares, tem tipo o Amazon Fresh, que não tem ninguém, só tem uma pessoa ali. E é tudo com câmera, e tu não precisa fazer nada, tu só entra ali, tu pega o produto, bota na cestinha e tu paga no final sem escanear o teu produto. Eles já sabem exatamente, por causa da inteligência artificial, quanto que tu deve e o que tu tem que pagar. Então, eu acho que esse contato humano, eu acho que continua muito importante para nós, entendeu? Eu não quero virar uma máquina do outro lado respondendo para os meus clientes o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então, eu acho que isso faz uma grande diferença.
humanizar tudo que tu for fazer, te colocar no lugar da pessoa, como se não é tu, a boss que está ali na frente dizendo o que a pessoa tem que fazer, mas recomendar o que seria melhor para ela, te colocando no lugar daquela pessoa e vendo como que essa pessoa pode economizar dinheiro e atingir o objetivo dela, entendeu? E não pensar em fazer dinheiro em cima de cada um como se não houvesse amanhã. Que tem muitos empresários que abrem uma empresa pensando exatamente no quanto que ele vai ganhar. E eu não acredito nisso, eu sempre digo para todos os meus clientes, às vezes eu dou palestra aqui também, sabe, como o Dia da Mulher, o consulado às vezes me convida para ir lá e falar sobre a minha trajetória. E eu sempre digo, o que é mais importante para nós, seres humanos, é encontrar o que a gente gosta de fazer, entendeu? E transformar aquilo ali num business, mas e aí o dinheiro vai ser a consequência daquilo ali, sabe? E não pensar em quanto que tu vai ganhar toda vez que tu for fazer, olhar para aquela pessoa como se fosse um cifrão na cara dela. Não, não. Eu não concordo, assim, eu acho que business é tipo um filho para mim, o meu business é o meu filho, assim, então eu tento educar ele, dar o melhor do que eu posso para ele, entendeu? Para ele existir, ter uma vida longa, ter uma vida saudável, entendeu? Eu acho isso super importante no business, porque abrir um business é fácil, e fechar um business também é fácil. Quebrar é muito fácil, gente. Quebrar um business é muito fácil. E eu vou te dar um exemplo típico que acontece com a maioria das pessoas quando elas ganham dinheiro. Elas misturam o dinheiro. Elas acham que o dinheiro do business é delas. E não é. O teu business é a terceira pessoa junto contigo. Tu pode estar no teu casamento. Tá, o teu marido, tu é a esposa e o teu business é o teu filho. Tipo assim, tu tem que cuidar dele, respeitar ele e cuidar da saúde dele, que seria o dinheiro que tem dentro do business, como, tipo assim, como é uma coisa sagrada. O business é sagrado, entendeu? E a maioria, 99% das pessoas que quebram um business é porque elas metem mão no dinheiro da empresa. Eles não acham que é roubo. E para mim é roubo. Entendeu? Tá roubando a tua empresa, então vai pagar por isso, né? É Então tem verdade, olha só. muito. Você está trazendo vários insights aqui, mas eu queria agora abordar uma coisa. Qual que é a primeira grande dificuldade para quem quer estudar em Londres, por exemplo? É um brasileiro que tem o sonho de estudar em Londres. O que ele tem que tomar cuidado, né? Qual que são os desafios dele? Hoje em dia Londres tem bastante violência também, entendeu? Então a gente não pode mais achar que a Europa toda está cheia de pickpockets, entendeu? Gente roubando o celular, entendeu? Problemas. Realmente a gente está passando por um problema grande na Europa inteira. E isso eles blame a imigração, eles culpam a imigração, entendeu? Que abriu para milhões de países e tem pessoas do mundo inteiro, por isso que eles estão tentando cada vez fechar essa essa área de imigração e trazer pessoas que realmente sejam qualificadas. Eu trabalho com imigração, mas eu não trabalho com asilo, eu não trago a pessoa do barco, que atravessa no barco, eu não ajudo, não, entendeu? Mas existem muitas máfias atrás disso. O que eu digo para uma pessoa que quer sair do Brasil, a primeira coisa é informação correta. É saber o que ela quer, qual o objetivo dela. Buscar uma empresa correta que vai te ajudar e vai te orientar. Porque hoje em dia, para te ver estudar inglês no Reino Unido, tu não tem mais direito ao trabalho. Entendeu? Tu não tem direito ao trabalho. Sabe? Então, as pessoas, a primeira coisa que elas pensam quando elas vão sair do Brasil, eu vou estudar e trabalhar. Então, não é a Inglaterra. Se quiser vir estudar inglês. Mas existem outros países, como a Irlanda do Sul, que fica a 30 minutos da Inglaterra. Lá você tem o direito de estudar e trabalhar, entendeu? Mas eu acho que tudo de planejar. Às vezes eu vejo pessoas assim, dizendo, eu quero sair do Brasil. Aí eu pergunto, quer sair do Brasil, mas e aí? Qual é o teu nível de inglês? Qual é a tua formação acadêmica? Qual é a tua experiência profissional? Eu comecei a faculdade, mas eu não terminei, meu nível de inglês é ruim. Essa pessoa, se vir para a Europa, não vai dar certo. Ela vai ser um imigrante legal, ela vai ter problema com a justiça, ela pode chegar a ser presa, entendeu? Ela não vai ter um futuro promissor aqui, infelizmente. Então, o que eu digo, se planejar. Eu não tenho faculdade, vai lá, faz uma faculdade. Organiza, aprende inglês, começa a aprender já, entendeu? Estudar agora, para te não chegar aqui passando perrengue, entendeu? E já ver, se tu quiser ver com visto de trabalho, tem condições. Não é um bicho de 7 cabeças, mas sim fazer a coisa com que realmente tu consiga
atingir os pré-requisitos do governo, que tu entre pela porta da frente tendo orgulho do que tu está chegando aqui, mostrar o teu visto e dizer, olha, que eles olhem para ti e te desejem um welcome quando estiver no país, você é bem-vindo. E é isso que todos os países da Europa estão buscando profissionais qualificados, profissionais que consigam se comunicar, profissionais que queiram embrace a cultura, entendeu? Por quê? Porque a maioria desses problemas que a gente tem aqui na Europa com a violência é porque são imigrantes que saíram lá do país deles e que vieram para cá e que eles querem manter a cultura deles, comer a comida deles, casar entre eles e morar num país de primeiro mundo, como a Europa, entendeu? E aí os governos não estão mais admitindo isso, que eu acho que é correto. Eu acho que colocar exigência para uma pessoa vir para cá com um nível de inglês básico, porque ela tem que saber um pouco, para ela poder acompanhar a cultura, aprender, entendeu? A conseguir assistir uma televisão e entender o que eles estão falando. E não viver ali no teu núcleo, tipo, da tua cultura, no teu bairro, onde vocês falam só a mesma língua. Tu vive a cultura, tipo assim, tu sai do teu país, mas o teu país não saiu de ti. Eu nunca esqueci o meu país, eu tenho o maior orgulho de ser gaúcha, brasileira, mas não teria como viver num país quase 29 anos se eu não tivesse aprendido a cultura daqui, se eu não tivesse aprendendo, tipo assim, os hábitos daqui, se eu não aprender as leis daqui, se eu não saber aonde vai o meu limite, entendeu? Como vem, tipo, muçulmanos para cá, que estão acostumados com a mulher usar a burca. Chega aqui, tem meninas usando mini saia, shortinho, top, não sei o que, não sei o que. Aí eles acham por direito atacar sexualmente aquela menina, porque ela está vestida assim. E aí? Entendeu? Isso é crime na Europa. Isso é totalmente, isso não existe. Entendeu? E aí, o que acontece com eles? Eles acabam pegando 20 anos de cadeia, 30 anos, quando eles não matam uma pessoa para não ser reconhecido depois. Então, por isso que está ficando cada vez mais difícil. Então, eu acho que, voltando à pergunta, que eu falo muito, né? Mas voltando à tua pergunta, acho que a informação, fazer uma lista de aonde, tipo, planejamento, de planejar, quando tu sair do teu país, sair seguro, sair que tu ter certeza que tu vai ser sucesso, que tu vai poder, se um dia tu resolver ficar na Europa, se tu resolver retornar para o Brasil, tu vai levar alguma coisa de volta, o teu diploma debaixo do braço, uma experiência cultural, entendeu? De viver num outro país, de conhecer novas pessoas. Eu acho que a prioridade é o planejamento e a informação correta. Vai te salvar dinheiro e vai te salvar saúde mental, entendeu? Muito. Excelente, Francine. Uma coisa que me chamou a atenção aí é você aprender a cultura de onde você está indo. Não queira trazer a tua cultura, porque cada país, cada cidade, ela tem a sua cultura. Então, a gente tem que respeitar, porque é você que é o ser extra. Você não é local. Então, você é o estrangeiro. Então, não adianta a gente querer impor a nossa cultura. E, realmente, olha que importante isso, né? Aprenda a nova cultura, se delicie com essa nova cultura, que é sensacional. A Europa eu adoro a Europa, tá? Amo quando vou para aí. Mas quem não gosta de um país de primeiro mundo, onde tem as facilidades, mesmo que hoje em dia a gente tenha mais um pouco de dificuldade com violência e tipo, batedor de carteira, mas no final do dia tu vê tanta coisa linda aqui, tu aprecia quanto, tu vê o mundo velho, tipo, antes de Jesus Cristo, né, que se tu for para Roma, tem coisas antes de Jesus Cristo, de nascer. Aqui na Inglaterra, tu chega do lado, eu ficava assim impressionada quando eu cheguei, porque eu amo história. E aí eu chegava do lado de uma estátua e pensava, menino, isso aqui foi antes do Brasil, de ser descoberto o Brasil, sabe? Então bem é antes. muito, muito legal. E eu desejo, assim, que todas as pessoas do mundo consigam ter uma experiência, sabe? Do jeito que eu tive a minha experiência. Não foi fácil, não foi fácil. Valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena, com certeza, e vale a pena. Sensacional. Francine, tudo que é bom dura pouco, nosso episódio está chegando ao finalzinho aqui, mas foi incrível, você trouxe informações preciosíssimas, tenho certeza que você vai inspirar todos e todas que nos assistirem ou nos ouvirem, e eu queria que você falasse como as pessoas se conectam contigo, porque nós vamos deixar aqui também no descritivo, mas qual que é o canal principal? Então, eu tenho uma empresa que se chama London Help for You,
Tem um site lá que vocês podem entrar, é www.londonhelpforyou.co.uk. E aí você pode entrar lá, no, tipo, manda essa pergunta. E você vai me dizer o que você precisa. E dali eu vou te guiar e vou te dizer quais são as condições, o que você precisa fazer, o que você precisa se planejar. Ou não, você está pronto para vir. Vamos lá, que eu vou te ajudar. Mas é assim que a gente trabalha. Eu faço toda a triagem de visto para o Reino Unido, free of charge, a gente não cobra nada, entendeu? Eu analiso o perfil de cada candidato, cada pessoa. Não é uma máquina atrás daquilo ali, não, é a Francine Mendonça, entendeu? E a pessoa vai ter acesso comigo, no meu celular também, tipo, sabe? Eu tento facilitar ao máximo para aquela pessoa, a hora que ela resolver sair do seu país de origem, porque isso passou comigo, aconteceu isso comigo, e eu caí aqui de paraquedas. Então, por isso que eu passei mais trabalho para atingir. Se eu tivesse alguém na época que eu vim me dizendo, Fran, tem que fazer isso, isso e isso, tem que estudar, eu cheguei aqui e não falava nada de inglês, entendeu? Nada, nada. É isso. Mas eu tinha vontade. Eu fui atrás e graças a Deus consegui. Mas o que eu digo é que a loucura que eu fiz, não dá mais para fazer. Porque Sim. na época que eu vinha, eu podia trocar o visto para visto de estudante. O visto de estudante dava direito a trabalho. Hoje em dia não dá mais, não dá mais. E cada vez mais as fronteiras, quando vem tu viajar, o oficial de imigração, quando vê que tu está viajando despreparado, ele vai te mandar de volta, ele não vai pensar duas vezes de acabar com o teu sonho, mas não tem nada, né? Então, o negócio é verdade, se planejar e se organizar, sabe? Então é isso, a dica da Francine, procure para você que quer ir para lá, quer estudar, quer mudar para a Europa, quer mudar para Londres, se prepare, tome todas as informações e entra lá no site da Francine, que com certeza vai ter informações preciosíssimas. Excelente, Francine, muito obrigado pela sua gentileza, a história incrível, daria para a gente ficar aqui, tenho certeza, muito mais tempo, mas já foi de uma super valia. Muito obrigada, Sérgio, um prazer. Tchauzinho.